Luciana, muito obrigada por atender a educadora, dar este relato à nossa audiência, você que perdeu a sua mãe recentemente para a Covid. Eu queria que você contasse como tudo aconteceu, desde que ela passou a ter os sintomas, foi tratada, ela melhorou e aí veio a notícia inesperada e triste para vocês. Conta como é que foi todo esse processo. Tá. Eu sou Luciana, eu sou farmacêutica, trabalho na Drogaria São Paulo. Até o momento, eu estava trabalhando nessa data que a minha família contraiu Covid, foi todos os meus familiares. O meu irmão começou com sintomas e foi feito o teste de Covid na drogaria dia 4/3, numa quinta-feira. Aí todos nós aqui em casa realizamos o teste, eu, a minha mãe, minha filha e minha cunhada. E deu negativo, e nisso meu irmão ficou isolado na casa da namorada. Ficou na quinta, sexta e no sábado. E eu voltei a trabalhar no sábado por conta de um afastamento que eu estava de uma outra doença. E nisso, no sábado para domingo, minha mãe começou com tosse, muita tosse, muita tosse. E eu vim almoçar no domingo em casa, que daí eu entrei no período da manhã trabalhar, e levei ela até a Drogaria São Paulo para fazer o teste do Covid. Chegando lá, eu fiz da minha mãe, deu positivo, fiz a da minha filha, deu positivo, que tem 9 anos, e uma outra farmacêutica fez em mim, que também deu positivo. Daí, então, nós seguimos para a Santa Casa, que o convênio é Frei Galvão. Chegando lá, foi feito todos os procedimentos, entrado com as medicações. A minha mãe foi feito um raio-x por ela ter efizema pulmonar e viemos para casa, o quadro bem. Aí eu que fiquei mal na segunda e na terça, minha filha passou super tranquila, minha mãe na segunda, terça, tranquila também. Na quarta-feira já decaiu. E a gente verificando, que é muito importante, verificar a saturação. A gente comprou o oxímetro, a gente verificava o tempo todo, verificava a temperatura. Aqui em casa ninguém teve febre, que seria um dos pontos importantes do Covid. Ninguém teve febre. E aí, quando foi na quarta noite, eu observei a minha mãe. Quando foi na quinta de manhã, eu estava deitada, por volta de umas 8 horas da manhã, minha mãe me chamou, que estava fraca. Peguei o oxímetro, verifiquei a saturação dela 77. Logo já liguei para a Help Móvel, a Help Móvel veio, verificou realmente que a saturação dela estava bem baixa. Ela tinha um problema pulmonar, um efizema mais controlado, ficou com uma pequena sequela, mas já estava com alta, e foi encaminhada para o Frei Galvão. Chegando lá, foi feito a gasometria, foi feito a tomo, aí me chamaram que teriam que interná-la na UTI devido ao quadro grave que ela estava. Até então, tranquilo, foi para a UTI, e isso na quinta-feira, no dia 9/3. Aí internou, subiu diretamente para a UTI. Quando foi na sexta-feira, no dia seguinte, entubaram ela. Ficaram de me ligar à Santa Casa e entubaram sem me avisar. Aí fiquei sabendo 6 horas da tarde que todos os dias eles ligavam para nós passando o boletim. Falou que teve que entubar, que a saturação dela caiu, que era o melhor. Até que questionei o hospital por conta de não ter me ligado, falou que não tinha um número, mas nisso já envolveu assistente social falando que tinha, mas tudo bem. Aí foi tendo uma grande evolução, entrou com medicação. Nisso tem uns anjos lá que eu falo que Deus me apresentou uns anjos da saúde, que todos são anjos, que são, eu falo que para trabalhar na área da saúde você tem que gostar, e ainda mais nesse momento difícil. Aí tem o médico lá da UTI, doutor Danilo, ele, uma pessoa assim, fantástica, pelo que eu vi, ele autorizou a gente ver por várias vezes a minha mãe, tanto eu como meu irmão. Aí minha mãe foi entubada, ela ficou 22 dias entubada.
Aí conseguiram tirar a sedação dela, todos os sedativos, e nisso ele nos autorizou vê-la, consegui ver minha mãe, que isso é uma coisa muito importante para ela, foi para ela, quanto para nós, porque eu consegui ver minha mãe viva. Ô Lu, é isso que eu queria que você tocasse nesse assunto realmente, que é a pauta do programa de hoje, né? Como é que foi essa última conversa, essa interação? Porque talvez a parte mais difícil para os familiares, além de ter alguém internado e a Covid, é não poder ver, não poder tocar, não poder saber como está o nosso ente querido, né? Então conta como é que foi esse dia. Tenho certeza que é de uma importância muito grande isso que os hospitais agora estão fazendo, porque a minha mãe saiu da área de Covid, que seria a UTI de Covid, e foi para a UTI normal. E eu pedia diversas vezes para o médico deixar vê-la, e ele, como humano, por ele ter tido essa doença, ele deixou. E eu cheguei a vê-la, minha mãe, umas 4 vezes consciente, e eu via com ela, ela mexia a cabeça, mesmo entubada, ela queria falar. Aí eu tenho uma filha que ela amava de paixão, falava da Bia, ela piscava, ela chorava. Aí eu falava assim para ela: você quer ver o Júnior, que é o meu irmão? Ela piscava e saía lágrima. Então, assim, um pouco que me conforta, eu acho assim, essa humanização que aconteceu ali, de você poder ver seu ente querido que você ama, acompanhar ele e ele ver. E eu tive a oportunidade de falar para minha mãe que ela não tinha mais Covid. De eu passar para ela o relato que ela estava bem, pelo progresso que os médicos passavam para a gente, pegar na mão dela, ela me ver, me sentir. Isso é muito importante, tanto para a gente, família, que está aqui do lado de fora, que é um sofrimento tremendo, a minha vida parou. Eu pedi depois a conta do serviço, por conta, né, dela, tá ali, que a gente não tem condições psicológicas de trabalhar, eu pelo menos. E ela era uma força para ela tremenda. Você viu uma recuperação assim tremenda dela. Até que foi que ela conseguiu sair do respirador, fez a traqueostomia. E na terça-feira do dia. Ai, ela faleceu, que dia que foi? Dia 8. Na terça-feira do dia 7, a médica, a doutora Roberta, me ligou falando todo que ela tinha evoluído o quadro, que o quadro dela estava ótimo, que ela estava bem comunicativa, tudo. Ficamos super felizes, né? E meu irmão chegou aí na UTI vê-la, o médico autorizou. Ela chorava, o olho dela, assim, você via que saía lágrima, ela estava consciente, apertou a minha mão, mesmo com aquela mão inchada, chegou a apertar a mão. Então, foi assim, aos poucos, eu acredito que foi uma preparação de Deus, uma despedida, porque Deus sabe de todas as coisas no momento. Aí, quando foi no dia 8, no dia 7, perdão, que ela faleceu na data do dia 8, 3 horas da manhã. No dia 7, eles me ligaram, 5 para meio-dia, assistente social, que o médico gostaria de passar o boletim para mim, pessoalmente para mim e para o meu irmão, e que ia dar uma visita de 15 minutos. Fomos até o Frei Galvão, chegamos lá, autorizaram a gente ver. Ela já estava em septicemia, deu uma infecção generalizada nela, estava com o rim parado e estava com uma pressão 7/4, e com uma oxigenação de 30% e 100% da máquina. Então, esse momento para nós foi o momento da despedida dela. Eu tenho certeza que ela estava ali aguardando a gente se despedir, porque até o momento a gente estava ali dando força para ela, porque ela ia sair do Covid, porque até então ela não tinha mais a sequela, ela não tinha mais o Covid em si. Ela tinha como eu posso falar, ela tinha a sequela do Covid, que seria, né, a falta de ar, que ficou a tráqueo, mas de um dia para o outro ela teve uma infecção generalizada que veio até a óbito. Passou por todo esse processo de internação, ficar entubada.
Curou, Sim, e aí veio uma curou. infecção. Então, quer dizer, essa doença ainda causa isso também, né? O pós-Covid é, infelizmente, ainda um desafio e tem muitas dúvidas até para a classe médica, né? Porque tem muitos casos de pessoas que se curam e depois, dias depois, falecendo por conta aí das consequências da sequela da Covid, né? E corretamente. E igual eu friso bastante, é muito importante tanto para a gente familiar, que está aqui do lado de fora sofrendo, porque é um sofrimento, quanto para eles ali. Porque se eu não tivesse a oportunidade de ter visto a minha mãe viva e me ter despedido dela, eu acho que hoje, para mim, seria muito mais difícil aceitar. Isso me dá um conforto maior para eu aceitar a ida dela, porque eu tive presente nos momentos que ela estava boa e no momento de partir o médico foi muito humano de nos ligar e deixar a gente de despedir dela. Então, isso é muito importante. Luciana, você é farmacêutica, você trabalha na área da saúde, então eu imagino tudo que você passou desde que a pandemia surgiu, né? Quem está na linha de frente fica muito exposto. Você mesma citou, né? Muitos testes de Covid, as pessoas indo às farmácias comprando remédios, às vezes até sem receita, tudo isso que tem acontecido aqui no nosso país, né? O que você tem a dizer sobre a Covid, sobre as pessoas que ainda não acreditam, sobre essa questão da vacina? A gente está com um problema aqui em Limeira, muitos idosos não estão indo tomar a segunda dose. Tomaram a primeira, mas ainda há uma não procura pela segunda dose. A gente um dia vai entender por que tudo isso está acontecendo. Então, qual que é a leitura que você faz? O que você tem a dizer para a nossa audiência? Você que perdeu sua mãe, que era o seu edifício, né? O que te sustentava. Fala um pouco sobre isso, então. Qual é a mensagem que você quer passar neste momento de dor que você e sua família estão passando? Olha, eu peço que todos tenham consciência, porque esse é o terceiro familiar que eu perco para o Covid. E tem que tomar a vacina, sim. Tem muita gente que duvida dessa doença, que não tomam a vacina por medo, mas é um benefício que tem que tomar. Eu acredito que se a minha mãe tivesse tido tempo de tomar a vacina, ela poderia ter desenvolvido o Covid, mas menos severo. Então, eu peço que todos tenham consciência que é muito importante a vacina, sim. Eu já tomei a primeira dose, daqui no mês 6 vou tomar. E não percam, se você tem essa oportunidade, eu peço, tomem a vacina, porque é uma profilaxia, é uma prevenção. Não é que é 100% eficaz, não é. Mas se você for suspenso, né, propenso a pegar essa doença, você não vai ter aqueles efeitos tão drásticos, igual a minha mãe. Se ela tivesse tomado, eu acredito que não, que ela teria saído. Então, não perca, eu peço, por ser profissional da saúde, tá na linha de frente, muita gente não acredita. Aqui em casa todo mundo se precavia demais. Eu chegava do serviço, já corria tomar banho, não entrava com roupa, era álcool, era máscara. E mesmo assim, essa doença é invisível, é um inimigo invisível. Então, eu peço que todos tenham consciência mesmo que existe, que se tome cuidado não só por você, mas pelo que vocês amam, porque eu perdi a minha razão de viver, que é minha mãe, meu porto seguro, meu sol, e só é o que eu falo, só sente na pele quem perde. Então, não queira sentir na pele isso, porque isso é uma dor irreparável. A morte é o fim de todos. Só que se você puder fazer algo para evitar, faça, porque não traz de volta. E o sofrimento é muito grande. Que vem da sua mãe, Lu, para a gente finalizar, quando você pensa nela. Eu lembro dela sorrindo, sempre sorrindo e querendo que nós, família, sejamos unidos e fortes, que nada deixe a gente cair. Por mais difícil que seja a vida, continue lutando. E é isso que está me fazendo de pé, porque é isso que ela quer de mim. Não é fácil, não é,
Dia 15 agora é aniversário dela, seria 64 anos. E você vê quem você mais ama te deixar. Mas eu falo para minha filha que Deus quer os anjos, porque nisso ela teve machucados no rosto por ficar pronada, machucados na barriga. E chega uma hora que você fala assim: meu Deus, eu vi ela no último dia. Eu falei: Deus, a minha mãe não merece, não merece isso. Então, me despedi, falei: vai com Deus, descansa, mãe, porque daí você vai pedir o descanso para a pessoa que você ama. Você não quer, mas o sofrimento é tão grande que você fala: vai com Deus, que um dia a gente tem fé que a gente vai se encontrar.